Aleluia. Glória a Deus, amém. Eu estou com essa nota, querido, faz alguns dias. Na sexta-feira, acho que foi sexta, a Tamires me mandou uma música. Eu conheci em partes, não conhecia ela toda não. E a música falava sobre isso. E queridos, aí se você perguntar, pastor, você tem certeza? Eu não tenho a certeza exata daquilo que é. Mas eu percebo o cheiro de coisa nova. E sabe, queridos, esse cheiro dá para você perceber. Ontem nós estivemos pintando aqui parte do estacionamento. E quando termina, fica um cheiro bom, né? Cheiro de coisa nova. Eu não sei se você já teve esse privilégio de comprar o carro zero. Quando você compra o carro novo, fica lá aquele cheiro que você entra assim dentro e você fala assim, eu não quero outro não. Quero esse aqui. E sabe, queridos, eu não sei como você entrou aqui não. Talvez você tenha entrado aqui todo quebrado. E você me vê falando assim, pastor, você falando de coisa nova, mas eu estou todo quebrado. Querido, Deus é aquele que pega aquilo que está quebrado e faz novo. Não importa como você entrou, importa como você quer sair daqui. Amém? O que eu sei, queridos, é que Deus pega o vaso que está quebrado, está sem esperança. As pessoas olham e falam assim, rapaz, não tem jeito não. Deus olha e fala assim, não só tem jeito, como vai ser tudo novo. Amém? E eu creio, queridos, que um tempo novo tem chegado sobre a vida de algumas pessoas. Amém? Agarra isso e se prepara, porque eu ainda vou ver você correndo aqui nos corredores da igreja. Pastor, a minha conta, ela está, querida, eu não estou falando de conta não, estou falando de você. Porque quando você está bem, a sua conta ela vai estar bem também. Amém. Eu queria falar algo aqui, queridos, algo que está no meu coração. E eu creio que eu serei bem objetivo naquilo que eu vou ministrar para você nessa manhã. Talvez eu ministre a mesma coisa à noite, Deus o sabe. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, a partir do versículo 1. Pessoal da mídia, me perdoe por não ter passado os capítulos, mas vai ser por aí hoje a praia. Números 13. E diz assim, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés. Note que é Deus dando uma orientação a Moisés. Só para você entender o contexto aqui, para um pouquinho e olha para mim. Moisés ele havia sido levantado por Deus para libertar o povo do Egito e fazer com que o povo herdasse a terra prometida, chamada de Canaã. Então Deus levanta Moisés vai até o faraó, Deus faz sinais, prodígios e maravilhas, o povo sai do Egito, e quando eles estão indo rumo à terra prometida, eles se deparam com vários e vários obstáculos, mas Deus nunca abandonou aquelas pessoas. Muito pelo contrário, eles se deparam com o mar, estava na frente, Faraó vindo atrás, o povo olha para Moisés e fala, Moisés, e aí, faz o quê? Porque as pessoas esperam que o seu líder sempre tome uma decisão assertiva. É assim em todas as áreas. Na sua empresa é assim. Você espera a direção do seu líder para que você faça algo. Se você é dono de uma empresa, as pessoas esperam que você tome uma direção assertiva para que conduza da maneira correta aquelas coisas. E as pessoas chegam para Moisés e dizem para Moisés, Moisés, e agora? Faz o quê? Moisés fala assim, calma aí, eu estou na frente, mas eu fui chamado por alguém. Aí Moisés chega para Deus e diz assim, Deus, o povo está perguntando, o que eu tenho que fazer, o que eu faço? Aí Deus, ele chega para Moisés e diz assim, Moisés, não é para parar, é para avançar. E eu fico imaginando que Moisés deve ter olhado e falado, Deus, eu sei que é para avançar, mas você não está vendo que tem só uma barreirinha aqui na frente, tem um mar aqui, eu estou com mais de 1 milhão de pessoas aqui atrás, eu vou para onde? E Deus disse, Moisés, vai, pisa na água, que quando você pisar, ela vai começar a abrir. Moisés fala, é só isso? Porque nós queremos complicar milagre.
Milagre você não complica, você recebe. Não adianta, queridos, você querer complicar a forma que Deus trabalha. Não tente complicar aquilo que Deus facilitou. Amém? Quando Jesus se apresentava diante das pessoas que precisavam de uma intervenção divina, Jesus chegava para o cego e perguntava, você quer o quê? O cego falava, vê. Ele falou, veja. Estava o paralítico lá e Jesus perguntava, você quer o quê? Mas eu quero andar. Ele falava, ande. O povo estava com fome, o povo queria comer. Aí Jesus falou assim, distribui aí para o povo que vai ter suprimento. Então não queira, queridos, complicar as coisas que Deus já descomplicou. Amém? Então Moisés, ele vem desse contexto aonde o povo sai do Egito e o povo está indo rumo à terra de Canaã. Quando o povo chega próximo da terra de Canaã, Deus diz para Moisés, Moisés, envie espias. Seleciona aí 12 pessoas, um líder de cada tribo, envia essas pessoas para espiar a terra que vocês vão morar. Moisés reúne as pessoas, separa lá 12 e fala assim, olha, vocês têm a responsabilidade de entrar na terra e trazer um relatório da terra. Sabe, queridos, deixa eu falar algo para você. Sempre antes de você entrar em um grande negócio, você tem que espiar aquele negócio. Vou falar de novo. Antes de você entrar em um grande negócio, não deixe, queridos, de trazer um relatório daquele negócio. Só que deixa eu falar algo também que vai além do relatório que você vai fazer. Você pode fazer um relatório natural, mas nunca despreze aquilo que Deus já falou com você. Porque muitas vezes o relatório natural pode confundir o relatório espiritual que Deus falou com você. Deus havia dito para eles que a terra era deles. Querido, com gigante, sem gigante, com gente, sem gente, a terra era deles. O título de posse já havia sido dado através da palavra de Deus. E deixa eu falar algo para você, queridos, eu não sei se isso te anima ou te assusta, mas existem coisas que nós estamos querendo tomar posse e Deus já nos deu o título de posse. Vou falar de novo. Existem coisas que nós estamos querendo tomar posse, mas Deus já nos deu o título de posse. Então Moisés separa 12 homens. Esses homens, eles vão na terra e eles passam um período de 40 dias. Uma férias, né? Tem pessoas que estão falando, pastor, podia ser eu. E eles entram na terra, e quando eles se deparam com a terra, eles começam a ver uma realidade que eles não viam. Por quê? Porque eles eram escravos. E quando você é escravo, queridos, você não vê uma realidade de livre. Mas deixa eu te dizer algo, queridos, hoje é o dia de você mudar um pouquinho a sua visão, porque Deus não te chamou para você ser escravo. Deus te chamou para você viver uma vida livre. E aqui, deixa eu colocar um equilíbrio, porque você pode achar que liberdade é você fazer tudo o que você quer. E liberdade não é você fazer tudo o que você quer. Liberdade é você fazer tudo aquilo que Deus quer. Vou falar de novo. Não, pastor, eu sou livre, meu corpo, minhas regras. Quem disse? Um alto preço foi pago por você. Não é seu corpo, suas regras. Seu corpo, essas regras. Pastor, não estou gostando da mensagem. É o que tem para hoje. Então Deus, Ele começa a mostrar ao povo uma realidade que eles não veem. E eles entram dentro da terra, queridos. É interessante que a Bíblia diz que um cacho de uva, 2 homens carregavam um cacho de uva. E aqui, queridos, eu não vou colocar 2 homens no meu porte físico. Até mesmo porque eu tenho um porte físico magro, biotipo magro. Pastor, você está declarando? Não, é verdade mesmo. Eu vou pegar aqui 2 pessoas que são bem fortes, o Roder e o Jorge. Fico imaginando o Roder e o Jorge trazendo um cacho de uva do tamanho deles. Porque a Bíblia diz, queridos, aqui, que eles foram até a terra, e quando eles voltam da terra, eles trazem um relatório. E aqui, queridos, deixa eu colocar um ponto aqui. Nunca deixe que o relatório da terra ele apague o relatório que Deus já colocou dentro de você. Sabe por quê, queridos? Relatórios feitos aqui, eles podem ter falhas. Eles podem não funcionar. Mas quando o relatório vem daqui, não tem falha.
Sabe, queridos, não deixe com que as impressões que Deus coloque dentro de você seja maior do que aquelas que vêm do lado de fora. Eu sempre digo algo e eu bato nessa mesma tecla. A impressão que você recebe dentro de você, vinda através do Espírito de Deus, ela não falha. Todas as outras que vêm de fora, ela pode falhar, mas a que vem de dentro não falha. Amém? Mas, queridos, esses homens, eles chegam até aquela terra, eles passam 40 dias lá, eles vêm, eles comem, eles bebem, eles fazem um tour, eles participam de coisas que eles nunca participaram. E eles voltam para Moisés, e quando eles chegam para Moisés, eles vão colocar um relatório. E eles chegam para Moisés, e aí eu quero que você vá lá no versículo 25, e no versículo 25 diz assim: ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta eles, bem como toda a congregação, e lhes mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra que nos enviastes, ela verdadeiramente mana leite e mel, este é o seu fruto. Queridos, esse é um relatório bom, não é? Além do relatório bom, eles trazem a prova física. Porque uma coisa, queridos, é você apresentar um relatório. Agora, uma coisa é você apresentar um relatório com uma prova física. Quem trabalha aqui com internet, essas coisas, você sabe que um dos objetivos de você alcançar o seu público final é você falar algo que convença eles e você trazer uma prova física, aquilo que você falou que está funcionando na vida de outra pessoa. Eu não sei se você já viu, e aqui eu não quero ser um crítico se você participa disso ou não, mas hoje tem um monte de joguinhos na internet. Jogo do aviãozinho, jogo das bolinhas, jogo de um monte de coisa. Eita, pastor, eu estou apostando nisso. Não, invista em missionário, o retorno é maior, mais assertivo. Ah, pastor, mas eu quero ganhar dinheiro. Mas quanto que você já ganhou nesse joguinho? Me fala. Mas é algo interessante, que quando você entra lá no canal do YouTube, antes de começar o jogo, aquilo que você vai assistir, tem um rapaz que ele aparece com um bolo de dinheiro. Ele fala assim: eu tenho uma técnica infalível para você ganhar dinheiro. E ele fala: está vendo isso aqui? Aí você, uau, ele está mostrando o quê? A prova física. Ele está vendo isso aqui? Eu consegui com uma técnica que eu mesmo desenvolvi. Aí você fala assim: uau, vou ficar rico igual ele. Vou ganhar dinheiro igual ele. Por quê? Porque ele não só está falando, ele está trazendo a comprovação. Se é fato ou não, eu não sei, porque eu não participei. Pastor, eu já participei e perdi dinheiro. Me avise que eu nem assisto mais. Mas tão importante, queridos, quanto você falar algo, é você provar aquilo que você está falando. E eles foram até a terra, e eles tiveram um relatório de como a terra era, e trouxeram uma evidência. Eles passaram 40 dias, eu fico imaginando o que eles não provavam e desfrutaram em 40 dias lá na terra. E essa primeira parte do relatório é muito boa. Eles disseram: Moisés, é o seguinte, fomos à terra que nos enviastes, ela verdadeiramente mana leite e mel. Ele está falando, a terra é boa, o fruto dela está aqui. Aí vem, queridos, aquilo que atrapalha toda a trajetória cristã daqueles que sempre colocam essa palavra. Versículo 28, a primeira palavra que tem, coloca aqui para mim. Qual é a primeira palavra que tem? Mas. Sabe, querido, tem pessoas que têm perdido o melhor de Deus porque têm colocado os mas na frente das promessas que Deus falou. Tem pessoas que não têm recebido aquilo que Deus proporcionou, porque elas olham tudo que Deus fala. Olha, Deus falou que vai acontecer isso, isso, isso e isso. E você, amém, eu creio. Deus, inclusive, já provou da bondade dele sobre a sua vida. Aí você chega e fala assim: mas o meu jeito, a minha personalidade, o que eu fiz. Hoje é o dia de você pegar, queridos, esses relatórios do mas
e você começar a apagar da sua vida. Porque muitas vezes nós estamos igual a esse povo. Deus fez sinais, prodígios e maravilhas, nos trouxe até aqui de maneira segura. Deus abriu um mar para nós lá atrás. Deus fez prodígios. Você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe de onde Deus te resgatou. Você sabe para onde Deus quer te levar. Mas muitas vezes nós estamos igual a esse povo. Deus fez, Deus está apontando que tem novidade. Você já começa a sentir o cheiro do novo. Aí você chega e fala assim, mas hoje é o dia de você tirar o mas e você ficar só com o cheiro de novo. Por quê? Porque tem coisa nova chegando. Pastor, você não sabe o que você está falando. Querido, está escrito aqui. Eles foram lá, provaram, trouxeram a evidência do fruto. Aí eu fico imaginando, você já viu aquelas pessoas que para tudo elas conseguem arrumar um defeito? Você chega, você começa a listar as qualidades. Olha, isso de bom, isso de bom, isso de bom. E a pessoa, amém, isso de bom, isso de bom. Aí você chega e fala assim, beleza. Ela fala, mas... Um exemplo, lança um carro 2024. Você vai lá na concessionária. Banco de couro, ar-condicionado digital, estaciona sozinho. Esse de estacionar sozinho, as irmãs vibraram. Força. Eu estava vendo um vídeo esses dias, eu nunca achei que eu fosse ver um negócio desse. Estava vendo um vídeo, um carro andando, e o cara do lado deitado. Eu falei, não, é fake news. Não era fake. O cara do lado assim, deitado. Eu falei, gente, que ponto que nós chegamos, do 147 para um carro desse. 147, só os fortes vão saber o que é. Só quem dirigiu um daquele dá valor para um automático hoje. Você chega lá, queridos, você compra um carro zero, você vai na concessionária, e é engraçado, queridos, que quem está vendendo o carro, ele não vai falar dos supostos defeitos. Ele sempre vai apresentar para você o quê? Quem trabalha com vendas aqui? Glória a Deus, é bom ficar de olho em vocês. Quem trabalha com venda, querido, vou dar um exemplo. A pessoa vai vender esse copo para mim. Ela vai chegar e vai falar assim, esse copo vem com um vidro que foi fabricado de uma areia que é importada lá de Jerusalém. Se o senhor colocar a água vai ser transformada, vai manter a água gelada. Você fala assim, meu Deus, é o copo da NASA. A apresentação que a pessoa faz daquilo, ela faz com que você adquira ou não, não é assim? Mas ela nunca vai falar de supostos problemas que pode acontecer. Sabe, querido, se nós pudéssemos aprender algumas coisas desse tipo, em vez de você ficar pensando só o pior, por que você não acreditar que Deus quer manifestar o melhor na sua vida? Em vez de você ficar colocando os mais, em vez de você ficar colocando defeito em algumas coisas, por que você não tenta enxergar o lado bom e positivo daquilo que Deus colocou diante de você? Em vez de você olhar e achar que fulano não tem jeito, por que você não ora para que a vida dele seja restaurada? Porque deixa eu falar algo para você, todo mundo tem jeito. Ah, fulano fazia isso, mais nada, querido. E sabe o que eu aprendo, queridos? Aquilo que eu não posso ajudar, eu vou ficar de boca fechada. Vou falar de novo, vou falar desse lado aqui que o povo dali. Aquilo que eu não puder ajudar, eu vou ficar de boca fechada. Olha só, foi o que aconteceu. Eles começaram a falar, olha, a terra é boa, isso, mas nós vimos gigantes lá. Eles moravam lá, estavam lá o tempo todo. Passaram 40 dias convivendo com os gigantes, não sofreram um arranhão, eles trouxeram o fruto da terra, mas estavam inflamando outras pessoas. Sabe, querido, aquilo que você não pode ajudar, fique de boca fechada. Aquilo que você vai falar que não vai edificar o seu irmão, não vai levantar ele, não vai colocar ele na direção, fique quieto. Eita, pastor, agora... Porque existem pessoas que para tudo que tem de bom, elas sempre vão achar um defeito.
Vão. Você vai lá, compra aquela roupa. Você fala, nossa, linda, perfeita. Aí a pessoa olha para você e fala, tá linda essa roupa. Perfeita. Mas parece um pijama. Eu estou dizendo que falaram de mim, que eu estava parecendo um pijama hoje. Mas não entrei em depressão, não, nem vou me desviar, tá, querido? Tranquilo, está tudo certo. Mas entenda algo, queridos. Diante de relatórios positivos, olhe o lado positivo. Porque, queridos, deixa eu dizer algo para você. Você já parou para pensar que quando algo vem do céu para a vida do seu irmão, o primeiro a ser influenciado pode ser você? Sabe, querido, começa a tirar os mas. O mas, muitas vezes, é de uma mente irracional que despreza o poder de Deus. E sabe, queridos, quando nós falamos de sobrenatural, não existe mente que possa raciocinar e equalizar o poder de Deus. Já que você é tão racional, me explique o seguinte: uma multidão, 5.000 pessoas, pães e peixes, 7 elementos. Jesus pega, quebra, entrega para os discípulos e fala, se vire, entregue para eles aí. Um matemático iria pegar a calculadora e ia colocar assim, 7. Pastor, o que você está fazendo? Estou pegando a calculadora aqui. Não, aqui eu não vou achar não. Essa calculadora aqui está desviada. Aqui é mais fácil. Um matemático ia pegar a calculadora e colocar aqui, 7 dividido por 5.000. 0,0014. Essa é a conta da Terra. Agora, a conta do céu é a seguinte: 7 dividido por 5.000, todos comem, se satisfazem e sobra 12 sacos cheios. Se você continuar colocando os mais, você não colhe os 12 sacos cheios. Por isso que a nossa vida, ela deve ser uma vida... Ah, pastor, você está desprezando os relatórios naturais. Não, queridos, mas se você viver pelo relatório natural você já teria morrido. Pelo relatório natural, a depressão já teria acabado com a sua vida. Pelo relatório natural, a opressão já teria acabado com você. Pelo relatório natural, a sua família já teria se perdido toda. Mas sabe de algo, queridos? Além do relatório natural, existe um relatório que vem do céu para a sua vida. E o relatório do céu, queridos, é aquilo que nós devemos nos apegar e não abrir mão disso daqui. Mesmo que 10 espias cheguem para você e falem assim, tá difícil e não vai dar certo, sabe, querido? Pode vir um batalhão falar contra, mas se Deus falou com você, você agarra a palavra e vai acontecer aquilo que Deus falou. Dá um sorriso para o seu irmão. Diga assim, tudo que Deus falou para você... Não, mas desse jeito animado não, desse jeito misericórdia. Um domingo você animado desse jeito. Ai, pastor, aqui daqui a pouco vai virar, é segunda-feira. E daí? Segunda-feira é o dia que você prova de milagre. Segunda-feira é o dia que você prova da bondade. Segunda-feira é um dia onde você prova do favor de Deus. Ah, pastor, mas tem um monte de gigante aonde eu vou enfrentar. Querido, deixa eu falar algo para você. O gigante, Deus deu uma solução tremenda para o gigante. Está escrito. A Bíblia diz assim, eles falam, olha, tem gigante lá, eles são os filhos disso, daquilo, o povo começou a chorar. Aí um se levanta e fala assim, para os gigantes a solução é pão. Pastor, que loucura, está escrito? A Bíblia diz que ele falou assim, os gigantes nós vamos devorar eles como pão. E é engraçado que a analogia que ele faz é uma analogia que quase ninguém escapa. De manhã, queridos, geralmente você faz o quê? Você senta e você vai tomar o seu café da manhã. E geralmente o seu café da manhã... Ai, pastor, eu sou fitness, eu só como fruta. Amém, Jesus te abençoe, está tudo certo. Mas geralmente um café da manhã não pode faltar o quê? Sabe, querido, quando você sentar no seu café da manhã, que você olhar e você vê que você tem um dia todo pela frente, pega aquele pão, olhe para ele e fala assim, esse daqui é o meu gigante hoje.
vou passar um requeijão aqui, isso é o meu gigante hoje. Sabe, querido, se você conseguir enxergar a grandeza que Deus te colocou, você vai enfrentar os desafios sabendo que você é maior do que eles. O grande problema é que quando nós olhamos para a nossa semana, você fala, meu Deus do céu, amanhã aquele chefe vai estar lá. Eu estou querendo fazer home office, mas, meu Deus do céu, o que eu faço? Chega de manhã, pegue seu pãozinho quente, corte ele no meio. Esse é o meu gigante, né? Gigante e eu. Ok, gigante, você é menor do que eu. O grande problema, queridos, é que nós olhamos muito mais para os gigantes do que para a nossa capacidade de vencer eles. Mas Deus colocou dentro de você a capacidade de você vencer todos os problemas que se apresentem diante de você. Não, você não entendeu. Deus colocou dentro de você a capacidade de você vencer todos os problemas. Pastor, você não sabe do meu problema. Nem quero saber, é seu. O que eu sei é que existe uma capacidade dentro de você que te torna capaz de você superar todos esses problemas. Você só não pode fugir. Porque a Bíblia diz que se você se mostra fraco no dia da angústia, você é um frouxo. E Deus não conta com frouxo, Deus conta com homens e mulheres valentes, ousados, destemidos, que vão para cima do problema e não recua não. Olha para o seu irmão e diga para ele assim, Deus não chamou frouxo não. Agora olhe para ele e diga assim, você é valente. Diga, você é destemido. Vou finalizar, no tempo ainda. E sabe, queridos, eu percebo que nós temos vivido dias onde Deus precisa de uma voz, no meio de muitas vozes. Mas uma voz que fale o certo, e que haja certo também. Pessoas estão se perdendo, e sabe por que pessoas se perdem? Porque não tem uma voz que oriente elas. Geralmente uma pessoa se perde porque não tem ninguém que levante a mão e fala assim, ei, é aqui, ó, o caminho é aqui. Aí a pessoa pega e se perde. Mas sabe de algo, queridos? Deus levantou você, a voz dessa geração, para mudar o caminho e o rumo de outras pessoas. Você foi colocado aqui na terra para fazer com que pessoas ouvissem a sua voz e elas endireitassem os caminhos. E sabe, aqui eu vou ser bem mais criterioso. Você sabe que você tem um chamado e você está querendo fugir do seu chamado, porque você fala, não, é melhor eu me esconder. E Deus está falando, não se acende uma candeia e coloca debaixo da cama. A candeia deve ser colocada em cima. Ah, mas é melhor eu ficar escondido, porque aí ninguém vai saber dos meus erros, das minhas imperfeições. Ei, candeia nenhuma foi acesa para ficar debaixo do velador. Candeia foi colocada para brilhar. Mostrar que você é bom? Não, mostrar o caminho para aqueles que estão errando. O Ministério de Música pode subir? Para dar a impressão que a gente está quase acabando. Mas estamos já. Eu vou ler exatamente a voz, porque hoje, queridos, os relatórios que você recebe no seu dia a dia, muitas vezes eles te desanimam. Você abre lá, seja o seu WhatsApp, você abre lá a sua rede social, você abre lá o seu e-mail do seu trabalho. Quando você abre, você fala assim, meu Deus do céu. Eu fui para a igreja ontem, o pastor falou que tinha novidade e cai logo uma bomba dessa aqui. Tudo isso faz parte do processo. Entenda algo, querido, todo gigante que se apresenta diante de você, Deus já vê ele no chão. Josué disse assim, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra.
e nos dará. É uma terra que manda leite e mel. Note que Josué não falava dos gigantes, não. Ele falava do que tinha dentro da terra. Pare de ficar focando no problema, querido. Foque na solução. A solução para cada problema é você. Ele disse assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como o pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não temais. Temer por quê? Se eu e você, nós estamos guardados por aquele que não dorme,